Esse conteúdo só foi possível graças aos colaboradores do Papuzine no Apoia-se. Se você também quiser contribuir para que o Papuzine continue com esse conteúdo sobre quadrinhos, entrevistas, coberturas de eventos, perfil quadrinístico, HQs e negócios, vai em apoia.se/papuzine e colabore com o valor que você puder. Tem recompensas, entre elas sorteios de quadrinhos e sketches, e a sua ajuda é muito importante para que o Papuzine continue existindo da maneira que ele existe hoje. Então é isso aí, eu queria agradecer mais uma vez aos colaboradores do canal. Valeu, até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Seguinte, hoje eu tô aqui com o Thiago e com o Felipe. Vocês querem se apresentar mais uma vez? Acho que é bom, né? Só pra... Acho que é bom. Felipe então, primeiro. Felipe primeiro, manda ver. Não, se apresenta. Vai, a gente decidiu, tem que se apresentar. Tem que se apresentar. O que eu vou falar, velho? Cara, você é um baita leitor de quadrinho. Eu gosto de ler quadrinhos. Mas é um isso. pesquisador de quadrinhos. O cara lê muita coisa, sabe falar muito bem de quadrinho. E em breve, com certeza, vai ter algum conteúdo dele aí, sim, blog, sim. alguma coisa aí. E, além disso, ele é um dos reis dos importados. É verdade, verdade. Já falei isso num vídeo que a gente gravou sobre Sabrina. Exato. Inclusive, teve gente comentando, né, que, pô, pra tu fazer mais vídeo e tal. Vamos ver, vamos ver. Enfim. E o Thiago? Eu sou o Thiago, do blog O Quadro Risco. Escrevo sobre quadrinhos. E tá muito calor. O Thiago já participou aqui de uns 2 vídeos ou 3. Uma porrada, né? Vários, né? E o Felipe participou do vídeo do Sabrina. Então, pessoal, seguinte. Hoje a gente tá aqui reunido pra falar, pelo menos essa é a intenção, de um monte de quadrinho independente lido recentemente aqui pela gente. Muita coisa da CCXP, algumas coisas da Desgráfica. Enfim, comentar aqui sobre vários gibis. A ideia é ser jogo rápido, falar rápido sobre cada um. Mas eu tenho a impressão de que eu falo... eu tenho a impressão de que eu falo isso todo vídeo, nunca consigo nunca dá cumprir. certo. Mas é muito calor. A regra é que tá calor. Cara, tá muito calor, tá bizarro. Quanto mais calor ficar, mais rápido a gente vai falar dos gibis. Então é isso, galera. A gente vai comentar aqui sobre vários gibis que a gente leu recentemente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Vocês estão ligados que vai ser a vinheta emote e vocês fazendo. Tá ótimo. Então, bora. A gente fez sabendo disso, tá ligado? De propósito. Vai. Então, bora lá, Felipe. Fala sobre o primeiro quadrinho. Assim, eu vou falar então do Vagabundos do Espaço, certo, do Rafael Salimena, que é um cara que eu conheci fazendo tirinha no Facebook, no Twitter e tal. Né? E que ele é muito bom em fazer isso, ele tem tirada rápida, tirada muito boa. E ele fez um quadrinho, cara, que eu achei sensacional em várias questões. Em questão da arte, em questão da narrativa e principalmente em questão do tema. Primeiro era uma webcomic, né? Sim, ele primeiro fez uma webcomic que inclusive eu lembro de ter começado a ler com webcomic sabendo que ia sair impresso. Eu até parei de ler pra poder ler impresso, porque eu prefiro. Inclusive eu até falei isso pra ele e tal, ele até falou assim, isso até acontece. Mas eu achei muito louco porque ela vai tocar em vários temas que assim, não dá nem pra dizer que são atuais, porque a humanidade é burra desde quando começou. Só que ele vai usar umas coisas de sci-fi, tipo, não chega a ser clichês de narrativa, mas algumas coisas que a gente já conhece, mas de um jeito muito novo e muito irônico, tá ligado? Conta a história de um cara que ele vai participar de um reality show. Ele na verdade a irmã dele é escolhida, só que ela, por algum motivo, eu não vou contar, ela não vai e ele acaba indo, e esse reality show é ele pilotando uma nave através do espaço, tá ligado? E aí ele vai fazer críticas absurdas desde um existencialismo até uma coisa, até piadas com pum, tá ligado? Eu achei muito louco, eu achei de uma qualidade absurda e eu gostei muito de ler. Aqui fala tipo, é uma grande família encontra jornada nas estrelas com o pessoal do Monty Python e eu concordo completamente. Pode crer, eu gostei pra caramba também e, sei lá, foi uma das 3 coisas mais legais que eu peguei nessa CXP desse ano. Eu não posso falar porque eu infelizmente não li. Mas o Felipe já falou praticamente tudo, então eu não vou... eu não sei se eu tô falando rápido demais, mas qualquer coisa... Tu falou rápido demais, mas eu te entendo, porque eu falo rápido demais. E a galera falou que eu falo rápido demais no último vídeo lá. Sério? Os melhores do ano. Então vamos lá. Mas é isso, a ideia a galera já assiste o vídeo em 2 vezes mesmo no YouTube, vamos embora. A gente quer falar um pouco... Falar sobre vários, né? Vai lá, Thiago, puxa um aí. Eu vou puxar na ordem qualquer que eu joguei aqui. Mergulhão, do Roger Vieira. É uma espécie de sequência não oficial do Aterro, que foi o primeiro quadrinho dele lançado no FIC. E fala sobre a periferia de Recife, no caso, uma mãe e um filho, certo? Foi isso que eu entendi. Sim. E aí é meio que eles tentando lutar contra a cidade grande que engole a tudo e todos, né? Se eu não me engano, o Roger está preparando uma terceira parte dessa trilogia não oficial sobre Recife ali. E só não sei se sai esse ano ou ano que vem, mas enfim. O Roger é um cara novo que tem muita habilidade para criar narrativa
principalmente sem palavras, né? Ele consegue criar várias páginas sem diálogo algum e você não se perde. Acho que isso é o principal quando você não usa texto, né? Você tem que deixar as coisas claras para o leitor, só que também você não precisa mastigar tudo, né? Você deixa aqueles vãos para a pessoa que está lendo preencher. É um gibi que tem muitas camadas, né? Tanto aqui, é uma metáfora bem grande, fala de bastante coisa. Na primeira leitura eu entendi algumas coisas e eu li hoje, de novo, depois de uns meses aí, e eu consegui captar algumas outras coisas que estão ali nas entrelinhas, então... É um gibi que você tem que ler, não se lê pra você. Sim, verdade. O aterro é melhor do que o mergulhão, mas ainda assim é um exercício bastante válido. Então, pessoal, primeiro que eu quero comentar aqui é o Indivisível da Marília Mas. Foi material lançado lá da Desgráfica, né? Que ganhou inclusive o edital da Desgráfica, sendo publicado com outros 5 quadrinhos. Esse aqui é o primeiro, se não me engano, o primeiro quadrinho dela. E pra mim ela já começou muito bem. Ela já fez umas coisas curtas, acho, né? Ah, foi? Eu não sabia. Eu acho. Talvez eu não esteja certo. Ah, pode crer. Ou então, não é vingança não, mas só pra te corrigir, não é o primeiro quadrinho do... O Aterro? É verdade. Que a gente tinha lançado aquele outro lá que eu me esqueci. Que tiras, né? Pode crer. Pode crer. É muito quadrinho. Muito quadrinho. Dá pra gente lembrar. Mas enfim, esse quadrinho aqui, ele conta a história da própria autora buscando pela identidade dela, de várias formas. E toda essa história atrelada ao bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, né? O quadrinho, a leitura dessa forma, tem uma história, eu não me esqueci o nome, é Flip, enfim, eu não sei como é que é o nome desse tipo de publicação. Eu não sei se é Flipbook, tem uma história se esse tipo de livro é o Flipbook, mas Você vira, você acaba e aí tem outra história, né? No caso, uma das histórias fala mais sobre a questão da identidade dela, com o fato dela ser negra, uma mulher negra, e... tem a ver com uma igreja que tem lá da Liberdade, né, que é a igreja de Santa Cruz dos Enforcados, que foi uma igreja que foi construída em cima de um cemitério, né, que era foi o primeiro cemitério público daqui de São Paulo, onde vários escravos foram enterrados. Tem toda uma bagagem um pouco sombria, um pouco triste ali naquele lugar. Então mostra ela indo até lá e ela faz ali meio com um contexto histórico. Ela conta um pouco sobre a história da igreja, sobre essa questão aí dos escravos. A primeira parte, pelo menos a primeira parte que eu li, né, porque não tem primeira parte aqui, é sobre isso. E a outra parte é dela, a identidade dela mais com o lugar mesmo, com o bairro da Liberdade, com o fato de ser um lugar onde você tem contato com várias culturas diferentes, por ser o bairro oriental aqui de São Paulo. Ela fala muito também sobre o espaço físico, sobre por exemplo, tem um momento que ela vai até um lugar, até um restaurante assim, e aí ela descobre que o restaurante está lá há 60 anos, só que ao mesmo tempo tudo está mudando ao redor dela. Tipo, tem várias pessoas indo de um lugar para o outro, e ela consegue demonstrar isso muito bem nas páginas, porque as páginas são meio que um caos assim, narrativo, né? Um caos, claro, a ideia é realmente essa, né? Mostrar a composição de página, mostrando várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, meio que ela caindo junto com outro personagem. Então meio que essa outra parte mostra essa troca constante que ela tem como pessoa, tanto com culturas diferentes com outras pessoas, quanto com o ambiente ao redor dela, né? E é um quadrinho que eu achei os desenhos dela muito bonitos. Claro que ainda dá pra perceber que é o primeiro trabalho, que ela ainda tem muito a evoluir, só que as composições de páginas já mostram que ela tem um talento muito bom e que é pra gente ficar de olho aí e esperar os próximos quadrinhos da Marília Mas. Felipe, puxa o próximo aí, cara. Eu vou puxar dois ao mesmo tempo, porque eles têm um desenhista em comum, mas eu queria falar deles mais especificamente, porque eu tô vendo que vocês estão falando bastante dos quadrinhos. Cara, que não dá pra ser tão resumido não. Que é o Uma e o Pombo. Extremamente incomodado. Que é o Uma e o Pombo, do Eric Souza. Certo. E o outro também com desenho do Eric Souza e roteiro do Gabriel Calfa. Gabriel Calfa e Eric Souza. São dois quadrinhos que são, assim... eu vou falar primeiro do Uma e o Pombo. Cara, tá muito legal. O Uma e o Pombo é um quadrinho, cara, que assim, o Eric Souza, quando eu conheci ele também foi pelo Instagram, foi pela arte dele primeiro, eu acho o desenho dele sensacional em questão de cor, em questão de traço. Eu gosto de quando eu encontro desenhistas que eu consigo ver de onde vieram as influências dele, mas eu vejo uma coisa completamente nova. Tipo, o cara trouxe a linguagem dele total ali. E o Eric tem essa identidade dele muito própria, né? Em relação ao traço, em relação às cores, mesmo como ele arte finalizou aqui, acho que é um trabalho digital que ele fez. Esse quadrinho aqui ele vai ter uma história um pouco... é um sci-fi, é uma ficção científica, que vai falar de alguns temas que eu não quero dar só minha interpretação, mas eu acho muito interessante o que ele vai contar aqui e como ele conta.
sem ser aquela coisa que fica te jogando mistérios sem necessidade, sabe? Ele consegue narrar uma história que tá falando de uma metáfora, que fala de vários temas, de uma Temas forma que pesados, né? temas pesados, assim, eu, na minha interpretação, eu li como temas bem pesados, de uma forma bem interessante. Assim, para começar, é uma mulher que está numa câmera de higienização no futuro, né? Já fala de uma coisa assim interessante, né? Já cria. Eu gosto quando o cara consegue criar um universo sem ficar aquelas descrições bizarras, porque tem no sci-fi tem muito disso, né? Ah, eu quero criar uma língua, várias raças, quero criar uma raça, aí fica aquele monte de E história aí você precisa explicar isso tudo, né? que às vezes só agrega como tamanho, mas não agrega em nada narrativamente. Então eu acho que é muito legal quando você consegue fazer isso direto e você já consegue entender e deixar para o leitor também entender isso. E ele vai falar de uns temas aqui, como eu falei, pesados. Eu não quero estragar muito mais o quadrinho, mas eu acho que só de ver a arte, ver o que ele fez aqui, eu já acho bem incrível. As cores e tudo mais. E tem um esquema muito, como posso dizer, onírico também na narrativa como um todo. E é uma história com começo, meio e fim. Não é uma história que te deixa... ela é aberta à interpretação, mas ela não é aberta ela tem uma finalização. Eu achei incrível esse quadrinho. O outro, que é só o desenho dele, mas o texto do Gabriel Calfa, ótimo o texto dele. Também não é um texto prolixo, um texto que é tipo rebuscado, que vai tentar criar tem aquela pecha de sci-fi, de ser uma coisa assim, vai ser antigo e como eu falei, prolixo. Ele vai contar uma história de uma mulher também, que desde o começo ele já vai deixar bem claro que ela está sofrendo um acidente, e você já sabe desde o começo que a história está se passando na cabeça dela, só que você não sabe por quê. E tem vários quadrinhos que eu vejo na CCXP, da galera que faz, que uma galera tem muita influência de videogame no quadrinho, né? Vai fazer quadrinho sobre luta e vai usar uma narrativa RPG e tal. E às vezes eu acho que isso não dá muito certo. Às vezes eu acho que rouba um pouco da narrativa do que a linguagem do quadrinho pode oferecer, você tentando emular um outro tipo de linguagem. Porque não tem uma interatividade tão grande. Mas esse aqui, eles conseguiram usar vários elementos de RPG e eu achei muito legal porque não ficou nada solto, entendeu? Ele vai usar vários elementos também de mitologia grega, inclusive no nome dos personagens e tudo mais. E ele faz uma aventurona onírica também, muito, muito interessante, cria um universo dentro da cabeça da protagonista, que é a Sarah. E também tem uma história ali por trás, uma questão ali narrativa bem interessante pra você. E eu não vou contar porque... Eu acho a narrativa gráfica, no caso deles, né? Eu ia falar só do... eu acho que... Eu não sei quanto Eric, cada um deles tem de contribuição, mas eu acho que eles se acertam muito bem. Tem páginas muito bonitas mesmo. Tem construções incríveis aqui de página e algumas coisas bem interessantes, assim, de... Eu não gosto de chamar de experimental, porque eu acho que experimental é outra coisa, mas eu acho... Experimental é o que eu vou falar aqui na sequência. Exato, Por exemplo, tem uma página que ele faz um labirinto, que ele coloca os quadros de uma forma muito, muito interessante, assim, tipo, como se fosse um labirinto mesmo, tá? E ele deixa muito pra você entender o que aconteceu com ela, pra ela estar nessa situação, porque, como eu disse desde o começo, ele deixa claro que isso está passando dentro da cabeça dela. Mas é uma história bem interessante. E eu achei o texto sensacional. Eu gostei também. Isso aí eu li lá, eu peguei na CCXP, né? E li, eu achei bem bacana também, cara. Eu ainda não li, mas é impressionante como o estilo de arte, a questão de narrativa, parece algo profissional mesmo. Sim, no sentido de, enfim, o próprio de ser traço algo dele, publicado, por exemplo, por uma Image, por uma Dark Horse. Eu concordo Lembra pra completamente, caramba, né, cara? É impressionante, eu fiquei impressionado. Até mesmo esse esquema de cores lembra muito a, entre aspas, nova Image, as coisas mais recentes. Sim, assim. exato. Mas eu achei que ele tem um traço sensacional, ele trabalha muito bem com a expressão dos personagens. E assim, cara, é muito bem amarradinho, sabe? Todas as metáforas que ele vai usar, todos os personagens que representam alguma coisa dentro dela ali, e essa coisa da jornada mesmo dela dentro de entender o que aconteceu. Total. Eu acho que não tem mais o que falar disso aqui. Acho que Já falou demais, Felipe. Tem que ir atrás. Já burlou a regra aí do jogo. Eu vou voltar aqui pra falar mais do Indivisível. Então, galera, sacanagem. Sou eu agora? Não, vamos logo falar de um aqui que eu acho que nós Que três todo mundo lembram e gostamos. Isso, todo mundo leu. O próximo aqui é o Pequena Green, do Bruno Guma. Bruno Guma é o Bruno Soares, pra quem leu o Pile Up. E talvez não saque, é o mesmo cara, é o Bruno, que pra mim é um talento aí desses novos artistas que surgiram do quadrinho nacional recentemente. Esse quadrinho aqui também foi lançado na CCXP, é baseado na história por trás dessa música aqui, que é o Little Green.
É da Joni Mitchell, né? Joni Mitchell, Eu confesso que eu não Ela é uma cantora folk, assim, bem famosa nos anos 70. É o tipo de música, de artista que eu sei que tu conhece muito, tá ligado? Mas enfim, eu confesso que eu não conhecia, eu ouvi a música até pra, enfim, pra sacar qual era a Eu parada. li ouvindo a música. É o mínimo que você tem que fazer, né? Demais. É muito interessante. E a história, basicamente, do quadrinho, né? É sobre uma mulher tentando criar o seu filho, a sua filha recém-nascida, né? Num mundo cruel, digamos assim, né? Sim. Ela faz de tudo pra tentar dar o de melhor pra filha, criar. Então, é uma história curta. Falando desse jeito, parece até que passam-se vários anos, mas não, é o começo da vida dessa criança e tal. Sim. E ela tendo que decidir fazer escolhas muito pesadas ali na vida dela, né? No caso dessa mulher. E ela tá sozinha, né? E ela tá sozinha no mundo, solteira. uma mãe solteira e tal. E tem cenas assim que... É solo que fala. Verdade. Mãe solo. E mãe solo. tem cenas que mostram muito bem esse fato dela estar sozinha e se sentindo ameaçada o tempo todo. Que ela tá andando na rua com a filha no colo e todas as pessoas ao redor dela ficam com a aparência de demônios. Né? Eu acho uma que metáfora fantástica. O Bruno é muito sensível quando ele entendeu a música. Porque também a música conta uma história que aconteceu real com a Joni Mitchell. Que ela depois foi conhecer essa filha dela que ela namorou depois de anos. Só que eu acho que ele foi muito sensível em entender a música, expandir o que a música está trazendo, sem que ele criasse algo que a música não estava falando, entendeu? Sim. E assim, a arte dele, a narrativa dele, mesmo com pouco texto, eu acho muito interessante porque às vezes abusa do texto, mas ele faz com pouco texto isso, coloca algumas falas ali e... Sei lá, ele tem um controle muito bom da narrativa dele. Cara, manda bem demais. Tem um bom. momento que mostra, por exemplo, ela indo procurar emprego. O cara precisa só de um textinho de nada pra explicar o contexto de tudo. Sim, muito bom. O começo, como tu disse assim, ele consegue criar tipo coisas interessantes, assim. É simples, mas eu acho muito bonito. O início do quadrinho, que eu nem chamo de simples, cara. Não, tipo assim, é simples. É o bebê nascendo. Sim, mas como ele desenha é um fato simples. É um fato simples, mostrado de uma maneira muito bonito, incrível, velho. Eu acho bonito. muito bonito, eu acho muito sensível, eu achei muito sensível. Isso. E esse aqui foi, sei lá, um dos 2 melhores quadrinhos pra mim da CXP, que eu peguei. Pra mim com certeza. Mais alguma coisa aí que vocês querem falar, cara? Eu confesso que eu não ia nem falar... É um spoiler da vida real, então não precisa. Eu acho que não. Eu acho que vale a pena a gente não contar as coisas legais que tem nos quadrinhos pra galera conseguir ler, velho. Porque é muito bom. Gibizaço. Eu achei incrível, então. Queremos mais. Queremos histórias longas dessa galera. Bruno, sim. Sei que tu tá fazendo novas coisas aí. 200 páginas é o mínimo. 200 páginas. Mas sério, procure aí Pequena Green. Muito bom. Isso aí. Agora, Lilibel. O último quadrinho da Raquel Vitorella. Lançado também da CXP. Também lá. Eu acho que uns 80% do que a gente tá comentando. Total. E na hora que o Felipe comentou da questão de uma narrativa experimental, pra mim, a Raquel, na questão de construção do quadrinho, usando técnicas diferentes, juntando coisas que em tese não tem nada a ver, pra criar a página, ela é fácil. Ela tá sempre inovando, uma das artistas mais experimentais do Brasil, assim, de longe, impressionante. Essa história é uma das primeiras histórias mais simples que ela faz, digamos assim, porque as outras... Mais tradicionais. Isso, exato, porque os outros quadrinhos, eu não sei, não todos, mas a maioria geralmente não tinham um enredo, uma história, assim, um começo, meio e fim. Sim. Eram mais próximos de um ensaio em que ela comentava algum assunto em si, né? Usando, enfim, diferentes técnicas de desenho, de construção narrativa, enfim. E aqui ela faz uma história de humor e que eu acho que funciona bastante, porque parece muito um episódio de sitcom, só que aquela sitcom boa, sabe? Pode crer. Entendeu? Tem uma ironia legal na HQ, né? Sim, tipo... sim. E aí, a história é bem simples. Fala sobre a Jezebel, que é uma bruxa humana, que invoca um demônio, a Lilith. E aí, ao mesmo tempo que ela invoca o demônio... Em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. Elas trocam de lugar. Então, uma humana vai pro inferno e a Lilith, que é uma demônia, fica aqui na Terra, tendo que viver a vida da Jezebel.
Então o foco da história ela é acha, na demônia. E ela acha uma merda, né? A demônia acha uma É muito engraçado, porque é engraçado, porque ela precisa Paulo é ir pro pior que o trabalho, ela precisa se vestir igual um humano. E as piadas, eu acho que entram na hora certa, elas entram, funcionam e acabam antes de ficarem muito longas, muito arrastadas, sabe? Eu acho que em humor, esse timing, para você acertar a hora em que uma piada deve entrar, a hora que não precisa ter piada, a hora que a piada pode ser resgatada lá na frente depois, para mim isso é o essencial. E a Raquel faz muito bem. Vou até mostrar umas partes da arte. E acho que eu vou mostrar, mano. Você vai gravar depois? Todo esquema de arte aí eu vou mostrar. Você vai gravar depois? Não, beleza. E aí, só falar um pouco sobre a arte dela, que apesar de ser uma história simples, ela também faz umas colagens, ela coloca umas molduras nas páginas, tipo, recortada de sabe tipo, Deus onde. de iluminura, né? Assim, uma coisa antiga. Né? Como se fossem uns arabescos, né? Isso, tipo, isso. barrocos e tal. E aí o cabelo da Lilith é de fogo, então ela realmente recortou figuras de fogo ali para fazer esse trabalho. Então, além de ser uma história bastante interessante e divertida, ainda tem essa questão de como ela faz essa história, que é muito boa. O único pecado é que tipo, você lê e acaba e você quer mais e não fica claro se ela vai voltar para esse universo, para essas personagens ou não. Espero que ela possa continuar, possa revisitar esses personagens, esse mundo que ela criou. Tem muito quadrinho que a gente quer que a galera faça quadrinho gigante, né? Sim. Muito quadrinho É verdade. A gente sabe que é difícil, né? Sim. Dá muito mais trabalho, mas enfim. Bora lá, deixa eu puxar aqui o próximo então. Alvorada em Quadrinhos, do Pablito Aguiar. O Pablito veio um dia aqui na Ugra e eu tava aqui, como sempre, né? Tava aqui de bobeira. E aí eu conversei com ele, eu não conhecia ele e tal. Aí ele me deu esse quadrinho, cara, que eu acho que se eu não tivesse encontrado com o cara, talvez eu demorasse muito pra conhecer. Passaria batido. Porque esse aqui é um quadrinho que é jornalismo em quadrinhos. Basicamente é um compilado de entrevistas que ele fez na cidade dele, Alvorada, no interior do Rio Grande do Sul. A cidade de onde ele é, e ele entrevista várias pessoas da comunidade ali, pessoas comuns, desde pessoas comuns até pessoas com certo destaque, vai desde, sei lá, entrevista com um padre da comunidade, uma mãe de santo, um bombeiro, a primeira jornalista que teve em Alvorada. Onde que é a cidade? Alvorada. Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, Então são entrevistas bem curtinhas, tem sempre um perfil, inicia com o perfil da pessoa, uma foto, pra gente, uma foto pra gente ter ali um contexto rápido e depois já corta pra entrevista. Esse material foi publicado primeiro em um jornal de lá. Então, cara, eu achei muito bacana, principalmente porque ele tem um poder de síntese, sim, muito bom. Consegue contar muita coisa sobre a vida dessas pessoas em pouquíssimas páginas. Vocês verem aí, a entrevista é bem curta. Sim. Ó, essa aqui, por exemplo, que o Felipe tá olhando aqui, 2 páginas, né? Então é bem curto, é divertido assim, o desenho dele eu acho bem bonito, dá pra perceber que ele tá melhorando porque ele posta sempre no Instagram dele uns desenhos que ele tá fazendo, de pessoas comuns ali do dia a dia. Eu acho que ele é um cara que ele tem muito disso, né, de contar histórias de pessoas que às vezes não tem o destaque necessário. Eu acho que ele é um cara que ele fica prestando atenção nessas histórias e parece que ele tá fazendo, ou vai fazer, uma versão desse mesmo esquema de quadrinho, só que em Porto Alegre, com novas histórias de outras pessoas. Então, cara... Depois do mundo. Então. Depois do mundo, depois do Brasil. Eu achei realmente muito massa, cara. A gente não vê tanta coisa de jornalismo em quadrinho, ainda mais desse esquema mesmo de... É uma entrevista, tá bem claro que vai ser uma entrevista, um bate-papo ali rápido. E a única coisa que eu acho que às vezes fica um pouco repetitivo, parece que ele usa sempre a mesma pergunta para iniciar. Então cansa um pouquinho ali, mas as histórias são tão interessantes que eu acho que vale a pena você conferir. Eu gostei muito do trabalho do Pablito, foi uma surpresa porque eu não conhecia ele. Então é isso, essa é a minha outra indicação. Eu gosto... Vocês já conferiram? Desculpa. Não, ainda não, mas eu gosto porque... eu não sei se esse trabalho é exatamente isso, mas além de falar das pessoas, ele fala sobre o local em si, total, a cidade. Sim. E é bacana porque ultimamente a gente está tendo uma leva de obras que falam sobre... que contam histórias em locais e que o local é parte essencial da história. Como as coisas do Roger Vieira, o Thiago Souto lançou
um sobre a Avenida Paulista também, né? No total. Na CCXP. E ao menos para mim é bastante interessante ver. Sim. Não só contar histórias sobre pessoas, mas sim sobre lugares, né? Porque você consegue ampliar muito a... Pô, eu já dei uma folhada aqui que achei bem legal, achei engraçado. Engraçado. Ele conta uma história que cola um Homem-Aranha de festa de criança na escola. Eu achei, acabei de ler a história inteira aqui. Bem legal. Cara. E essa capa eu acho muito bonita também. Pô, bem legal. As cores também, achei bem interessante da capa. Enfim, é bem da hora. Quem puxa o próximo aí? Felipe. Vou falar agora da A Noite do Homem Space. Que desde quando foi anunciado, acho que foi o quadrinho que eu mais fui atrás. Hypado. Era o quadrinho que todo dia. E aí, já pegou lá? Sim, não, por quê? Os caras não estão na mesa. Caralho! O Celino e o Gabriel. Verdade. Todo dia estava lá, porque anunciaram que era um quadrinho do Juscelino Eco, de um roteiro que ele não tinha feito, com mais de 100 páginas, com o desenho do Gabriel Dantas. E ainda em tiragem limitada. Acho que tiragem limitada, né? Assim, exemplar. foi a criação do hype perfeito. Os caras são gênios do marketing, né? Conta a história de uma menina que vive numa desolação, talvez um universo pós-apocalíptico, porque tem coisas destruídas e tudo mais, e o Gabriel adora desenhar detalhes e tudo mais, e colocar esses skins e tudo mais. Detalhe, né, bicho? É muito louco. Não é humanamente... E assim, funciona, porque normalmente você coloca muita coisa assim e a página fica poluída e não dá pra você ler. Mas como o desenho dele é simples, tem uma representação simples, aí fica muito legal e fácil. Ele consegue separar bem o que está em primeiro plano do cenário. Enfim, e as expressões também dos personagens são muito boas. Eu gosto também da economia de texto que eles usam aqui. E é louco porque esse tipo de desenho dele lembra, claro, é bem parecido, mas é diferente dos outros trabalhos dele, se tu for ver assim. Sim. Tipo, parece que é um pouquinho mais, sei lá, sofisticado, um pouco mais refinado, se for perceber. Parece que ele... Tudo bem que ele fez super rápido, mas parece até que ele teve mais tempo, assim, pra ficar caprichando. Mas essa qualidade do desenho dele, ao mesmo tempo solta e hiper detalhada, é que dá esse estilo legal dele, entendeu? Porque... Por causa disso. Então, eu já acabei o que eu ia falar. Então, mas a história conta a história dessa menina que ela vive nessa desolação e ela conhece no melhor estilo inimigo meu um monstro, um clássico monstro do Lago Negro, tá ligado? Sim, exato. Que até é uma representação parecida com o clássico, do filme, exato. Só que ele é bonzinho, ele é de boa. E aí... É meio que um jovem, né? Sim. Ela imediatamente ela fica amiga dele. Eles ficam amigos e eles começam a trocar o mínimo de ideias que eles conseguem trocar ali, simplesmente com a comunicação que eles têm, que com certeza ele não fala a língua dela, né? Exato. Vão vir comparações com coisas mais recentes, como, por exemplo, a Forma da Água e tudo mais, mas a Forma da Água também se baseia em uma porrada de coisa que já foi feita antes. Mas é natural vir isso na cabeça. Mas aí que tá, ele faz uma história que começa parecendo uma coisa que vai ser muito simples, vou contar a história de um monstrinho que foi amigo não sei quem, e aí, meu amigo... Essa que é a graça do país. Aí, meu amigo, degringola para um nível que eu não esperava. Eu também não. E faz um comentário muito interessante sobre várias coisas também, né? Sobre vários aspectos que eu também não vou falar porque é interessante você ler. Mas ele trabalha muito bem. Bastante pesadas. Né? Exatamente, muito pesadas. Extremamente pesadas. E eu gostei muito do final. Achei o final sensacional. Era o que eu queria com o final. Quando eu comecei a ler, eu falei... E começou a acontecer isso, eu falei assim... Cara, você me deu exatamente o que eu queria. E normalmente isso é bom. E, sei lá, nota 10, mano. Acho que foi um dos melhores também que eu li na Comic Con. Também. É isso. Tava na minha listinha pra pegar. É muito bom, né? Quando tá na tua listinha já pra tu pegar no evento, e aí tu pega, lê. E aí você vai 4 dias à mesa e no terceiro dia você consegue pegar. Finalmente consegue pegar. É isso. É tu, né, agora? Acho melhor você, porque eu só tenho mais, acho que 2. Né? Então bora lá. Se demorarem, eu vou falar. Eu vou puxar aqui de um que eu acho que todos nós lemos. O cara trouxe 30 quadrinhos ali também, pô. Todos nós lemos, né? Sim. Bora lá. Inclusive alguns de nós revisamos. É verdade, Exato. Revisão do Thiago. Essa é a parte negativa. Sacanagem. Brincadeira. O cara revisa bem demais. A afronta do Jefferson Trindade. O Jefferson é um cara também que a gente está de olho já há um tempo aí. Sim. E que a gente acompanha os trabalhos dele. Eu já falei aqui do Cordos, aqui no canal, já há 1000 anos. 2016, vai falar. Já faz um tempo. Ele é uma máquina de produção. O cara tá toda hora. O Gabriel agora tá até parecido com o que a gente tá falando aqui. Toda hora com projeto no Catarse, inclusive tá com projeto no Catarse. Nossos Olhos. Eu vou tentar botar o link na descrição, não sei quanto tempo ainda vai ficar, mas enfim. Esse aqui é o Afronta, né? Quadrinho que lançou ano passado, certo? Ano passado. Foi isso. Também via Catarse. Uma campanha turbulenta no Catarse. Porque aconteceu várias coisas com ele no meio do caminho. É verdade. Demorou um pouco a mais. E assim, foram coisas que pra mim, fizeram parte de toda a experiência de receber o quadrinho também, cara. É verdade, cara. Então, esse aqui é um quadrinho que fala
diretamente assim de violência doméstica, né? Sim. Sem rodeio. Sem Eu rodeio. tô falando sim de novo. Que nem Não, eu mas eles sim, concordam sim. comigo, cara. É importante concordar, sim. brincadeira. Melhor que falar não, sim. Ah, É depende. verdade. Daqui a pouco eu vou começar falando. Basicamente a história apresenta uma família, né? São 2 irmãos, a mãe, que é quem sofre a violência, e um pai, que é até representado de um jeito meio totalmente sombrio ali. A gente E não olha afastado, né? exatamente- afastado, a gente não olha o rosto afastado, dele abstrato completamente, também. né? Ele risca Verdade. o rosto do pai dele completamente porque ele nem merece ser desenhado. Sim. Exato. E a história ela é narrada por um desses filhos. Uhum. Basicamente ele tá lembrando, né? Sim, Vocês que concordam com isso? ele tem um problema crônico. Né? É. Como assim, o quê? Ele tem um problema muito grave e crônico. Que toda vez que ele fica nervoso acontece uma coisa com Ah, ele. é verdade. Mas, tipo, ele tá lembrando daquilo, ele tá lembrando toda a violência que a mãe dele sofreu, ele lembra até com um certo arrependimento de não ter feito algo, sei que ele era uma Porque criança, ele também né? sofria violência. É verdade, Ele mas, fazia parte tem, disso. tem vários sentimentos assim envolvidos, Sim, né, cara? É uma história bem intensa. A gente bem tá falando de triste, quadrinhos assim. pesados, né? Esse quadrinho é bem pesado, assim. E o quadrinho basicamente fala, né, sobre todas essas agressões físicas e emocionais que esse homem cometeu com essa família, né, Sim, cara? sim. E ele vai lembrando sobre isso, vai fazendo ali comentários. Bem triste, tem até uma pegada ali meio metafórica que o Jefferson usa para representar todos esses sentimentos, né? Sim. E- Essa impotência. E né? ele Verdade. também, mas ele também é um tipo de um quadrinho catártico, né? Que ele vai colocar pra fora uma coisa que tá Aham. dele assim. E ele não se prende em falar assim, não, era uma situação que talvez... Não, ele rasga o verbo escancara mesmo e ele fala mesmo. assim, cara, o que eu sinto mesmo em relação a isso Aham. é isso. Exato. E eu vou falar mesmo o que eu sinto. eu acho E tem, demais. e tem páginas muito bonitas. Sim. Cara, o Jefferson o é um cara cara desenha que demais. desenha pra caramba. Nossa, eu adoro essa Eu acho parte. muito foda. Essa parte aqui é fantástica mesmo, né? De Nossa, eu adoro cabeça essa pra parte. baixo. E com o pai totalmente rabiscado, a face ali oculta. Eu acho incrível. Muito, 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 muito bonito. E tem até no caso não tá aqui, eu acho que eu não trouxe, tem uma interatividade, né? Sim. Ele Tem manda um envelope. envelopezinho, né? Que tem meio que uma carta depois pra gente ler. Sim. Cara, gibi também que eu achei bem bacana. O Jefferson é o cara que eu vou continuar aí acompanhando Ele com é bastante certeza. novo também, né? É muito Sim, novo, né? 22 anos. E ele é um cara que eu acho que se aqui no Brasil as editoras tivessem grana pra chegar num autor e falar, Investir. vem cá, faz aí um quadrinho, a gente vai te pagar pra produzir. Ele tá esperando por isso. Ele é o cara que... Porque ele tem história pra contar. Ele é o cara que se eu tivesse grana pra fazer isso, eu faria, tá ligado? Deem grana pro Papuzinho. Não, mas eu acredito muito nos Mecenas. trabalhos eu acredito muito nos trabalhos do Jefferson, eu boto muita fé Precisa e vou muito. continuar acompanhando aí, com certeza. O único problema pra mim é que é curto demais. É. Mas ele é curto e grosso. Esse é o digamos grande assim. problema do quadrinho nacional. Mas eu acho que isso vai mudar esse ano, hein? Será? Esse ano vai mudar. Acho que não tem... Todos os caras que eu acompanho, todos eles estão fazendo quadrinhos E ó, deles. Tomara. Só O queria- próprio Jefferson também, né? só queria soltar essa informação É aqui, isso. ó. Porque aqui tem informação. Vai lá, manda. Tinha Primeira que mão. rolar essa referência, né? Então, o Jefferson comentou faz pouco tempo comigo que ele tá preparando uma história mais longa. Demais. E, pô, hype total, né, cara? Legal, cara. Vamos lá, quem Pô, vai ser agora? Bora lá. Eu. Puxa outro aí. É melhor você porque a sua pilha não acaba. Sinceramente falando aqui, enquanto a gente tá gravando o vídeo, tem muita coisa aqui. Caso não dê nessa próximos 20 e poucos minutos, a gente vai fazer outro. Beleza. Mas a gente tá falando aqui sem... Estamos só falando. Bora lá, puxa aí. É que a gente tá tentando falar rápido, mas também tem tanta Mas coisa não que a dá, gente vai cara. falar. Vocês perceberam que no começo do vídeo a gente falou rápido e depois a gente viu que... Cara, eu vou falar sobre Clube Vai dos lá. Orixás, que é um quadrinho que eu venho acompanhando a produção dele há muito tempo. Muito tempo mesmo, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Hugo antes dele começar a fazer esse quadrinho aqui. É mesmo? Sem querer assim. E ele tava fazendo um outro quadrinho que ele planejou, sei lá, por 6 anos. Ele tinha diversos sketchbooks, ele tava criando um universo, criando uma mitologia. Ele chegou a fazer um quadrinho pequeno que eu acho que ele lançou numa Comic Con, ou foi numa Comic Con. Só que aí ele largou esse quadrinho depois que ele teve essa ideia aqui, tipo, ele foi abençoado por essa ideia totalmente, que foi adaptar a mitologia Yorubá, não sei nem se chama de mitologia, mas toda a cultura Yorubá, para uma estética de quadrinhos de aventura, de ação, com uma estética total Jack Kirby anos Exato. 60. Isso assim explodiu no mundo inteiro. Depois que ele fez a primeira página de teste lá, que ele fez uma página baseada numa... Ele fez várias artes pra E ele. ele fez uma porrada de artes depois que explodiu, porque foi no mundo inteiro mesmo. Ele começou a fazer entrevista, um monte de coisa. E a gente esperava muito pra esse quadrinho, porque cada vez que ele anunciava o Catarse, aumentava o número de páginas. A gente falava, caramba, velho, vai surgir, vai surgir, muita vai chegar. cartaz de sucesso, né? E foi um catarse de sucesso pra caramba, que teve até acho que um segundo pra ter pré-venda e tudo mais. Durante a Comic Con tava tendo a pré-venda da segunda tiragem já. E assim, eu não estaria falando desse quadrinho se eu não tivesse achado ele sensacional, cara.
Cara, assim, a primeira pergunta que eu fiz pro Hugo quando eu peguei, eu falei assim, Hugo, eu vou aprender sobre essa cultura quando eu ler esse quadrinho? Ele falou assim, cara, vai, mas é um começo pra você se interessar e pesquisar mais. E, cara, pra mim foi exatamente isso. Tá, legal. Ele faz um lance que é interessante, que ele usa bastante termos da língua, que você vai ficar assim meio perdido no começo, mas depois você começa a adaptar, e eu acho isso muito legal, porque gera uma coisa de... um interesse também de você entender aquilo. E falando um pouco mais da história, é uma história bem baseada nesse tipo de mitologia. Assim, vamos colocar como se fosse a Asgard, né? Ele está pegando um universo que ele cria, que é uma cidade escondida dos orixás, mas ele vai contar pra gente toda a mitologia, como começou, como que eles existem, como que os humanos trabalham dentro daquilo lá e tudo mais. E tá rolando uma guerra. Tá rolando uma guerra porque uma das pessoas começou a se envolver com um tipo de magia diferente dentro desse universo. E aí, cara, ele vai apresentando os personagens de uma forma tão legal, mas tão, assim, como eu posso dizer, ele dá um destaque para todos os personagens que são importantes nessa cultura, na cultura Yorubá, e você acha eles incríveis, tá ligado? Porque é muito interessante como essa mitologia ela tem que ser explorada, cara, de uma forma... Porque tem muita coisa boa, entendeu? Tipo, cada orixá tem sua arma específica, tem seu poder específico, cuida de uma parte específica da natureza. Por exemplo, quando aparece o Ogum pela primeira vez, ele tem umas espadas, ele é um guerreiro fodão, ele acaba com tudo. E assim, eu vou me basear no desenho do Jack Kirby? Vou. Mas, cara, ele se baseou e usou a narrativa, usou tudo que o Jack Kirby criou e que foi... que a gente considera incrível até hoje. Só que sem ficar, sabe, não foi uma muleta, a arte aqui não é uma muleta. Assim, vou usar uma arte que é conhecida. Ficar na homenagem. Fica numa homenagem, mas ele expõe em cima disso, entendeu? Como eu disse, não é uma muleta, eu não vou me apoiar numa coisa que a galera já acha legal, pra poder fazer só uma história assim muito, muito rasa e conseguir, sei lá, vender, digamos assim. Ele faz um trabalho muito bem feito, com muito carinho, eu achei. Ele teve muito carinho quando fazia aqui. A história, como eu falei, é uma guerra. Tem todo um lance ali de conspiração, de gente se envolvendo com coisas que não devia se envolver mais, de um resgate de um tipo de cultura que estava sendo ameaçada também. Eu acho interessante ele colocar esse ponto aqui, porque tem muito preconceito em relação a isso. E assim, cara, questão de cor, questão de impressão, achei sensacional. Acho que se eu falar mais que isso, eu vou estragar. Pô, demais. E vale muito a pena ir atrás. Legal. Eu fiquei feliz que ele me deu um posterzinho quando eu fui fazer a entrevista. Ele parecia do vídeo da CCXP que eu fiz. Sim. Aí ele me deu um pôster, porra. Eu não sei nem se é a capa, cara, mas enfim, é muito lindo. Cara, é sensacional esse quadrinho, eu fiquei impressionado. Assim, me envolveu, a história também. Massa. Nada de muito clichê assim, ele faz umas referências óbvias ao Steve Ditko, ao Jack Kirby e tal. É isso aí, incrível, vai atrás. Da hora. E aí, puxa aí. Sua Voz, da Flávia Brioski, mais conhecida como Flavushi. Eu até fiquei quem? E, cara, é engraçado, né? Porque ela tipo, você pode defini-la como um prodígio. Porque isso aqui foi lançado pela Desgráfica, também assim como o Indivisível. Pelo edital. E é engraçado, porque na edição de 2017 da feira, ela se inscreveu pro edital, ganhou o edital, só que ela não pôde ela foi escolhida como uma das vencedoras, só que ela era menor, ela tinha acho que 17 anos. Não, ela tinha 16 anos, exato. E aí as regras do edital proibiam menores de participarem, enfim. Então, na última edição, que foi em novembro de 2018, eles mudaram a regra, tipo, agora, não sei se tem uma idade limite, né, mínima, mas enfim, ela se inscreveu novamente, ganhou novamente com essa obra e finalmente veio ao mundo isso daqui, que, cara, é engraçado, né, porque a gente fala de vários jovens, assim, e que você percebe que tem uma capacidade absurda, né? É bom que a gente tá vendo eles começando, né? Exato. Isso é bom, né? E talvez seja até injusto essa pressa que a gente tem de... Talvez. Quadrinho longo. Não, A galera acabou de começar, né? É porque parece que a gente... A gente tem essa pressa com a galera que já tá aí, ó. Não, mas, porra, Bruno. Mas, ó... Por exemplo, o Bruno acabou de começar, mano. Se a gente for parar pra pensar, é porque a gente vê muito potencial e a gente quer dar um passo maior que a perna, tá ligado? E, ó, a Flávia... Ela já começou, essa história tem umas 60, 70 páginas já.
ela já fez alguns Ns menores, participou de algumas coletâneas, mas sempre, enfim, menos páginas, não algo tão grande como esse, né? Sim. E aí o que é o Sua Voz? Ele fala sobre uma jovem, uma garota, enfim, por volta de entre os seus 13 e 15 anos, mais ou menos, e fala um pouco sobre a rotina dela na escola, sendo que ela ouve uma voz que fala com ela quando ela está em casa e tenta meio que domar a vida dela. Ela não sabe muito bem o que é, mas de certa forma já aceitou que existe essa entidade, enfim, a consciência dela, ou o inconsciente dela, que fala e se manifesta até um pouco fisicamente. E aí ela mistura essa questão meio onírica, né, de fuga do real, com essa rotina dela na escola. Então, questão de relacionamentos com amigos, o começo de sentimentos de interesse por outras pessoas, interesses amorosos, sexuais por outras pessoas, e ela faz isso tudo de uma forma bastante, como eu posso explicar? Ao mesmo tempo em que é inocente por conta da personagem, não é inocente como ela constrói isso, como ela faz as páginas sem requadros algum, com desenhos grandes, com splash, que às vezes, por exemplo, mostra isso daqui, ó, um desenho completamente infantil, entre aspas, mostrando ela indo para a escola, né, saindo de carro com a mãe e tal. Só que é algo que faz completamente sentido para a história que ela está contando, para as personagens que ela tá usando nessa história. E mais uma, a gente até estava comentando umas semanas atrás aí, falando que tinha pouca gente que usava lápis, né? A arte no lápis, a gente lembrou da Jéssica Grock. E a Lalo também. A Lalo também. E a Flavucci só usa lápis, é algo que fica ao mesmo tempo bastante cru e também bastante verdadeiro, porque é engraçado, você consegue até ver uns traços que ela desenhou e apagou e desceu por cima. Só é uma impressão. E aí ela se inspira, enfim, tem Eleanor Davis, tem Paula Puyupo, tem várias autoras bastante experimentais que trazem uma forma diferente, bastante única de contar história, e aí ela puxa isso, só que dá algo dela, tipo, não é uma cópia, entendeu? De nada. Você vai ver o desenho dela e vai falar, cara, nunca vi isso antes, esse tipo de desenho, e provavelmente nunca vou ver depois. Esse tipo de desenho é muito visceral, né? Ele é muito visceral, sim. É o que eu tô querendo colocar na página e é o que sai mesmo. Assim, eu acho sensacional. Acho que é de uma naturalidade muito grande, assim. Você olha e você fala assim, caramba, eu entendi. Sim, parece que ela desenhou no teu próprio livro, né? Assim, sim. Se falar que a impressão tá sensacional, né? Tá muito boa. Tá pegando todo o estilo do lápis aqui, mesmo em tom de cinza e tal. E é isso, assim como Indivisível, a gente torce para que provavelmente essas tiragens que são bastante pequenas já esgotou, já estejam esgotadas. São só 50 exemplares. Então a gente torce para que tanto a Flávia quanto a Marília reimprimam isso, porque são materiais muito interessantes. Da hora. Vocês perceberam que a gente não falhou, né? A gente já mudou o estilo do vídeo. No começo, bora fazer rápido, mas cara, será que dá pra entender o começo? Acho que vai. Vai sim. Eu tô explicando aqui agora pra vocês. No começo a ideia era, vamos falar rápido, só que a gente começa a falar, a gente vê que não dá. Falar rápido, a real é essa, não é nosso estilo falar de maneira rasa sobre os gibis. No início a gente acabou falando mais rápido, tentando sobre o Indivisível, por exemplo, eu queria ter falado um pouco mais, mas eu acho que deu pra passar mais ou menos a mensagem. Então é o seguinte, eu proponho a vocês, eu vou puxar o último quadrinho. Fechou. E a gente grava depois outro. Tá bom, pode ser? Tá bom. O cara aqui tá triste. Não. Mas, mano, sabe por quê? Porque tem umas coisas que eu quero ler ainda. Não, então, isso que massa. Dá tempo de ler. E quem sabe, se a galera gostar, isso pode ser um tipo de vídeo do canal aí, frequente, de falar sobre vários independentes de uma tacada só. A gente tenta falar um pouco menos rápido. Mas é isso, então bora lá, eu vou puxar
Vou puxar esse aqui, que tem outros aqui na lista, mas eu gosto muito de Cintaralha Comics, do Kainan Lacerda. Esse aqui é o segundo volume já dessa publicação do Kainan, né, que ele começou ano passado, foi, né? O primeiro foi lançado no FIC. Foi no FIC, acho que um pouquinho antes do FIC, talvez. Sim, mas o FIC foi mais foi um pouquinho antes, exato. O lançamento oficial foi no FIC, né? Cara, Cintaralha Comics é um gibi de humor mesmo nonsense, escrachado, escatológico, e que eu boto muita fé do Kainan só por estar fazendo isso atualmente, sinceramente. Porque eu acho que tem que ser corajoso. Sim, pra zoar do jeito que ele zoa. Sim. Porque é muita escrotidão. é muita escrotidão e tenho certeza que ele já ouviu muita merda também. Com certeza. Ele fala muita merda aqui, que é humor, mas ele já ouviu muita merda também, eu tenho certeza. Então, assim, é um quadrinho que já tem personagens que já vieram desse primeiro volume, né? Por exemplo, a Letícia, a menina que ela ama quadrinistas, e nesse volume especificamente ela já tem uma história completa, né? Que vai sendo contado separadamente, né, em capítulos separados, intercalando com outras histórias. E é bem, cara, é muito engraçado, eu acho muito engraçado. Nessa história ela encontra um quadrinista e ela vai até a casa dele cobrar por que ele não terminou o quadrinho que ela quer ler. É muito aleatório, muito engraçado. Tem as histórias totalmente escatológicas, como essa que o Felipe tá folheando agora. Qual é o nome dessa personagem, mano? É a Letícia? Não, essa não é a Letícia, não. Não, é a Joana. É a Joana. Joana Escrotona. Joana Escrotona. Joana Escrotona também é qualquer coisa, né, mano? É muito engraçado. E tem uns personagens. Assim, é um tipo de humor que nem todo mundo vai gostar. É uma história de zoofilia, tá? Mas é bastante. Nossa, eu não sei se eu afastei ou se eu trouxe pra perto das pessoas muito erradas. Eu confesso que eu acho muito engraçado mesmo. É o tipo de humor que eu curto. Eu gosto de vários tipos de humor, mas também é um tipo de humor que eu curto. Por exemplo, essa dupla aqui, magnífica, o Shit Ass e o Pokeballs, que eles são dois irmãos que eles se amam até demais. Exato. Pode falar isso no canal, no Papozinho, gente? Meu Deus. Cara, e é isso. São várias histórias. O Kainan é um cara que também está produzindo bastante. Lançou o primeiro ano passado, lançou o segundo ano passado. O terceiro já deve estar vindo por aí, né? Sim, parece que vai ser uma história mais longa. Sim, Então, o volume 3 inteiro vai ser verdade. uma história completa. Então, cara, o Kainan é um cara também que eu boto muita fé. Eu acho os desenhos dele muito bonitos também. Eu ia falar que é um desenho. estilo bem característico, cara. Sim. Você olha outra o desenho, pessoa. exato. Outra pessoa que tu olha e tu já vê que beleza, isso aqui é do Kainan. Exato, E impressionante. alguns comentários aí, pessoal. O que vocês acham? Cara, é isso. Ele desenha bem, ele tem muita noção de como construir a página. Verdade. Essa história mesmo Né? Ele se preocupa com isso, né? Essa não história é só mesmo porque é um quadrinho escrachado, com uma coisa Exato, escatológica, ele que vai é se preocupar feito- com a narrativa, Exato. com o texto e tudo mais. E com o desenho, porque ele tem um desenho bem, como posso dizer, obsessivo. Não sei, cara. Mas, por exemplo, essa história da escrotona. Cara, tem uma narrativa muito foda. Sim. É quase muda, né? Mas parece em texto, praticamente muda. E ele usa esses círculos aí, eu não sei nem o que dizer, como é que chama isso. Mas que é uma narrativa... Chama círculos. Chama círculos. Mas, sei lá, vai que tu, que é um cara mais erudito nas críticas. Olha só, eu ainda tô nessa. Poderia ter algum termo mais acadêmico pra isso. Mas enfim, cara, eu acho demais mesmo o Cintaralha Comics. E o Kainan também é um cara que, se você não conhece, aí começa a acompanhar os trabalhos dele. E mande cartas pro Kainan, Mande porque cartas, ele tem uma que sessão tem- de cartas, Exato, que é exato. bem importante na HQ. E o final dessa história aí, não é o final, né? Vai continuar. Da Letícia que ama quadrinistas. É muito surpreendente. Pode crer. E dá curiosidade pra Plot continuar. twist, né? Tem um plot twist muito louco e dá curiosidade aí pra continuar acompanhando essa história. Sem falar que o Kainan se desenha perfeitamente como ele é na vida real. Colegial, exato. Ele é exatamente assim. Colegial japonesa, né? É isso. E eu acho massa, é quase que um respiro aí, uma novidade para os quadrinhos de humor do Brasil, assim, desse estilo, né, cara? Eu acho que a gente tá fechando com chave de... Eu não sei se eu posso Deixa falar pra isso. lá. Chave de podreira, chave de... É isso. Chave de podridão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se comprometeu a gravar já outro, né? Vamos lá, com certeza. Beleza? cara. Então é isso. Tem uma porrada de quadrinho aqui no chão que a gente ainda não falou. E vai ter mais na próxima. É verdade. Que dá pra ler mais. Tem mais do que a coisa, gente realmente leu. tinha coisa em casa que eu não trouxe ainda e tal, porque eu achei, já tem coisa demais, mas enfim, já que vai ter outro vídeo, a gente grava sobre mais quadrinhos aqui. Comenta aí se você gostou desse estilo de vídeo.
de reunir com os amigos aqui, a gente falar sobre vários gibis ao mesmo tempo, sempre trazendo esses quadrinhos independentes que pouca gente comenta, né? Essa que é a verdade. Passam, né? Que acabam passando batido e tal. Então é isso. Valeu, Felipe. Valeu, Thiago. Mensagens finais aí, cara. Ah, cara, sempre é uma honra, um prazer gravar com o Carlos aqui. Ser com o convidado Felipe aqui, uma também. humilde pessoa, um humilde fã de quadrinhos. É difícil falar esse nome, né? Fã de quadrinhos? É tão rótulo, né? Coloca tantos um rótulos rótulo, em cima de sim, você. Você é fã de quadrinhos, então você é nerd? Não, eu sou um aficionado. Você é um por aficionado, quadrinhos. Aficionado, né? Tá certo. Tá certo. Então é isso, pessoal. Aqui embaixo tem link para as redes sociais, principalmente o Instagram, o Facebook do Papozinho também parado lá, porque a fanpage não serve mais para muita coisa, na verdade. Facebook Mas é complicado. o Instagram ainda tá ativo, eu posto muita coisa lá no Stories. E o Apoia-se aqui do Papozinho, se você gosta desse projeto. Em 2019 é muito importante que você apoie para que isso aqui continue vivo, continue produzindo mais vídeos aqui pro canal, beleza? Então é isso, valeu pessoal, até a próxima. Vai ter o próximo vídeo com mais quadrinhos aqui para vocês e até a próxima.